Terça-feira, com o início das semifinais da Liga dos Campeões e o começo da terceira fase da Copa do Brasil. As melhores dicas, análises para esses confrontos, a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Ótima semana, começando mais um Bets do Dia para falar de Liga dos Campeões e Copa do Brasil. Essas competições são as pedidas, Matheus Montenegro, para essa terça-feira. Que tudo coisa bem? linda, hein? Maravilhosamente bem. O final de semana foi isso. Fizemos história, para bem dizer, né? Sexta-feira cravamos tudo. Sábado foram 8 dicas, Fábio, mano. 7 greens e um red. Muito feliz aí com o desempenho, muito feliz com vocês aí que comentam, que estão acompanhando. Semana passada nós tivemos um atraso aí na postagem dos vídeos e a galera cobrando, cadê os vídeos e tal? Isso é muito bom. Interajam com a gente, beleza, meus queridos? A gente gosta aí dessa resenha. Vamos que vamos agora analisar Champions League e Copa do Brasil. Uma semana muito boa, Fábio, mano. Isso. Vamos começar pelo melhor deles, Pela né, Champions, né? Vamos colocar na tela aí Arsenal e PSG, né? Teremos aí um time que nunca foi campeão da Liga dos Campeões jogando a final. Pois é. Né? Terça, 4 da tarde, lá no Emirates Stadium, jogo de ida lá em Londres. Os dois já foram vice-campeões, né? Isso. Inclusive, pois é, estão aí sonhando com o seu primeiro título de UEFA Champions League. Quem será que vai levar a melhor? Bom, vamos analisar esse confronto agora no aplicativo do Game Arena, que tá pintando aí na tela para vocês, e tem um QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app, beleza? Como chegam as equipes? O momento do Arsenal é muito bom, 5 jogos seguidos sem perder. O PSG até tem 2 derrotas ali, mas a gente pode relativizar um pouquinho, né? O time já foi campeão francês, meio que deu uma largada. Inclusive vem de derrota lá no Campeonato Francês, podia ter sido campeão invicto, né? Mas não rolou. O Arsenal que tirou o Real Madrid nas quartas de final e o PSG que tirou o Liverpool, né? Ou seja, pode-se dizer aí, tiraram 2 dos grandes favoritos, né? Os dois não eram favoritos. Tirou o Liverpool nas oitavas, né? Tirou o Aston nas oitavas, tirou o Aston Villa nas quartas. Inglês, É bem né? verdade. É bem verdade. Enfim, pode-se dizer que em termos de favoritismo, não esperava-se que essas duas equipes estivessem nas semifinais, né? Bom, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Arsenal, né, com o time ali já pensando nessa semifinal, empatou em casa com o Palace 2-2, fez 4-0 no Ipswich, aí venceu o Real Madrid, né, em pleno Santiago Bernabéu, tinha feito 3-0 fora, na ida. 3-0 em casa e fez 2-1 fora. Aí contra o Brentford, né, o jogo entre as partidas do Real ficou no 1-1, time que não perde há 12 jogos, né? 12 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota. Vem muito bem, até deu uma largada aqui, né, meio que nessa reta final aqui de Premier League, né? Teve 1-1 com o Brentford, teve 1-1 ali também com o Everton. Já viu que não dava mais, né, para conquistar o título da Premier League, o Liverpool já tinha a vantagem era muito larga. Foco total na UEFA Champions League, né? Esse aí é o grande foco do Arsenal, sem dúvidas. E tem time para ser campeão, tá? Não é nenhuma loucura aí o Arsenal ser campeão. Eu até citei essa questão do favoritismo, óbvio, o Real era favorito para avançar contra o Arsenal, mas não era um favoritismo gigantesco, como se o Arsenal fosse uma zebra. Não se caracteriza dessa forma, né? Tem time para ser campeão, tá? E só para trazer aqui a informação, ó, quando se enfrentaram a última vez foi 2-0 para o Arsenal, tá? E como chega o PSG? Campeão francês, estava invicto, perdeu aí pro Nice, mas é aquela coisa. Como é que deu uma largada aí nesses 3 últimos jogos já, né? Rei do ambas marcam o PSG, né? Pois é. Quase todos os jogos aí do time inglês temos o ambas marcam. Francês. O time francês, nos 2 jogos contra o Aston Villa, bateu, né? Foi 3-1 na ida, aí perdeu a volta por 3-2. Abriu 2-0 e ainda deu quase deu um ânimozinho pro jogo, né? Pois é, o ambas marcam bateu nos últimos 5 jogos. Eu daria uma relativizada aqui nesses 3 últimos jogos, porque já tinha, ele se sagra campeão, caramba, foi antes disso, foi contra o Angers, aqui na vitória por 1-0, ele foi campeão francês. Então esses 3 últimos jogos aqui, ele já tinha sido campeão, pezinho no freio, mas o PSG ao longo da temporada é um time muito sólido, tá, velho? Ele passa em cima do Liverpool, né, até de uma forma assim que esperava-se que fosse até mais fácil, velho, porque ele perdeu a ida por 1-0, mas jogando muita bola diante do Liverpool. Tanto que na volta ele consegue vencer mesmo em Anfield e acaba avançando, né? É uma temporada muito boa do PSG, eu acho que é um duelo difícil de cravar quem vai pra final, tá? Muito bem, momento Bet Nacional, vamos ver as odds aí para a partida, com o favoritismo do Arsenal, já uma odd acima de 2, né? Acho que odds tá justa. justas, né? Arsenal em casa. Arsenal é favorito, mas também não é um favoritismo muito grande, o fator casa acaba pesando. Eu acho que o Arsenal também é mais time, é um time mais sólido. Já vem numa pegada com o Arteta aí há mais temporadas, né? Bem dizer, já é 3 temporadas aí seguidas que o Arsenal chega muito forte, o PSG passou por uma reformulação nessa temporada, mas tem dado muito certo, né? Deixou de apostar ali em nomes conhecidos, né? Pô, o PSG há pouco tempo tinha ali Mbappé, Neymar e Messi no ataque, né? Mas não deu certo. Agora tá apostando mais em jovens, tudo mais, tem dado mais resultado, mas é isso, um confronto muito difícil de cravar algo. Eu vou destacar aqui primeiramente, Fábio, porque eu gosto dessa opção, o ambas marcam. Já acho que seja uma boa pedida, tá? Se o apostador preferir pegar aqui, eu acho que vale a pena. Afinal, é uma aposta que bateu nos últimos 5 jogos do PSG. Como você disse, o PSG é o rei do ambas marcam, né? Até contra times fracos ali, o PSG normalmente marca. A grande questão é,
O Arsenal em casa ele é muito forte, tá? O Arsenal jogando no Emirates é muito difícil ser batido. O time do Arsenal é difícil ser batido, são 12 jogos seguidos sem perder. Então, velho, eu não descarto uma possibilidade aí do Arsenal não sofrer gol nesse jogo. Então, por isso, o que é que eu acabo preferindo aqui para essa partida? Utilizar o Criaposta para combinar Arsenal ou empate com mais de 1.5 gols. Por que eu prefiro aqui? Não acho que o Arsenal vai perder esse jogo, mesmo com ambas marcas batendo. Ao meu ver, é jogo para 1-1, 2-2, 2-1 Arsenal, 3-1 Arsenal. É por aí a pegada. E aqui eu acho que a gente se protege do ambas marcas, por quê? 2-0 é um palpite factível para mim, tá? 2-0 pro Arsenal, obviamente, né? E aqui seria green, no ambas marcas seria red. Então a gente acaba abrindo mais o leque aqui, eu acho que acaba sendo mais seguro, mesmo a odd sendo um pouquinho mais baixa, eu prefiro essa opção. Muito bem, então temos aí o ambas marcas, uma boa pedida, mas a gente vai ficar com dupla hipótese a favor do Arsenal e o mais de 1.5 gols no jogo. Bom, a gente sai da Europa para Copa do Brasil, né? De Liga dos Campeões para a Copa do Brasil. Temos Fluminense e Aparecidense, né? Jogo terça, 9h30 da noite, lá no estádio do Maracanã, jogo de ida, tá? O Fluminense que conheceu sua primeira derrota, né, no comando do Renato Gaúcho, e a Aparecidense time de Série D, né, em tese um confronto ali para o Fluminense já definir nessa partida de ida, né. Pois é, eu acho que é um confronto mais desnivelado, né, talvez Internacional e Maracanã nós temos também, né, enfim, sem dúvidas um dos jogos aí de confronto mais com a maior disparidade entre as equipes, e a gente vai ver isso, inclusive, em termos de odds, né? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para poder embasar um pouquinho, conhecer um pouco mais da Aparecidense também, né, equipe goiana, mas vamos começar pelo Flusão, né, que, como o Fábio bem disse, vinha muito bem, porém acabou saindo derrotado aí para o Botafogo, né? Que freguesia recente, né? 8 vitórias seguidas do Botafogo em cima do Fluminense. O time que vinha bem antes disso não havia sido derrotado, vinha numa sequência muito boa de jogos seguidos sem perder, foram 5 vitórias seguidas, depois 2 empates, né? 7 jogos sem perder o Fluminense vinha, mas acabou tomando esse 2-0 aí do Botafogo. Na Copa do Brasil ele passou por Águia de Marabá, né? 8-0. 8-0 jogando no Pará e venceu o Caxias fora de casa também 2-1, né? Isso, eram jogos únicos, né? E agora, de volta, é importante destacar. Jogou os dois como visitante e venceu os dois. Vamos agora ver a Aparecidense, né? Que é um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Rebaixado ano passado. Rebaixado da C para D. Ele jogou já 2 partidas na Série D, empatou fora com o Misto do Mato Grosso e venceu o Capital, né, time do Distrito Federal, por 1-0. Capital que tá na terceira fase também, diga-se de passagem, Copa do Brasil. E vai pegar o Botafogo, né, outro carioca. Não sofreu gols, né, na Série D, mas assim, eu acho que dá pra gente... Na Copa do Brasil, né, só pra gente ilustrar... Era isso que eu ia falar agora. Eliminou o Votoporanguense, né, time da 2ª divisão do Campeonato Paulista, nos pênaltis, e eliminou o Cascavel do Paraná, time também da 4ª divisão, por 1-0. Teve adversários viáveis, né? Pois é, o Votoporanguense, eu acho que naquele jogo ali, a Aparecidense era azarão ali, mas foi uma tabela boa que ele pegou aí na Copa do Brasil, né? Ainda pegou o Cascavel em casa, que foi sorteio aí, o mando de campo aí nesse segundo jogo, acabou levando a melhor e chega aí na terceira fase, mas é um time que na temporada não vem tão bem assim, tá? No Campeonato Goiano ele até vence ali o Atlético Goianiense na última rodada, mas se a gente... alastra melhor aí o como foi ao longo do campeonato estadual, o time brigou para não cair, tá? Ele foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, sequer conseguiu avançar para o mata-mata do Campeonato Goiano, salvo engano eram 12 times e ele ficou em 10º. Ou eram 10 e ele ficou em 8º, enfim. É algo assim. A temporada da Aparecidense não é boa, vem de rebaixamento na temporada passada, então assim, chega na terceira fase da Copa do Brasil, mas não é um timezinho aí que passa essas grandes confianças. Tomou poucos gols, né? As derrotas foram a maioria delas por 1 gol de diferença, né? Mas levou 2 de Votoporanguense, né? Jogando fora. Que eu acho que é o adversário que talvez mais se aproxime aí do Fluminense nesse retrospecto recente, e ainda assim é muito distante, né? Esse jogo contra o Atlético Goianiense, salvo engano, o Atlético Goianiense não foi nem titular porque já estava classificado, tá? Foi a última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. Enfim, é difícil a gente analisar esses jogos cuja disparidade é muito grande, né, velho? É um pouquinho complicado. Muito bem. Vamos para o nosso momento Bet Nacional. A gente já percebe aí que a disparidade é alta, né? A odd a favor do Fluminense 1,18 apenas. É apenas 1,18. E aí, o que fazer? Bom, cara, não tem muito o que fazer num jogo desse. Eu, particularmente, não confio que a Aparecidense vai fazer gol nesse jogo, né? Ou seja, confiar em gols, confiar em ambas marcam, pra mim não faz o menor sentido. Até poderia destacar mais o under do que o over, tá? Porque a gente observa que a Aparecidense ela nem leva tantos gols assim. Então você poderia pensar, o Fluminense pode ser um pouco mais comedido e tal, mas, velho, pode ser que o Fluminense já queira fazer o resultado aqui. Vale lembrar que o Fluminense meteu 8-0 no Águia, velho. Então, assim, o Fluminense pode ser que ele faça um resultado aqui, já uma goleada, para eventualmente poupar no jogo de volta, nem precisar mandar os titulares para
pro jogo de volta contra a Aparecidense lá em Goiás, né? E eu acho que tende mais para isso, tá? A gente tem que trabalhar aí com tendências, né, para esse confronto. E eu acho que a expectativa maior é de que o Fluminense vença com muita tranquilidade a equipe da Aparecidense. Então, por isso que eu acho que o handicap asiático menos 1.5 é a melhor pedida, para vencer por pelo menos 2 golzinhos de diferença. Eu acho que vai acontecer, né? A disparidade é muito grande entre as equipes. O momento do Fluminense é muito bom, mesmo vindo dessa derrota. Nos últimos 8 jogos, o Fluminense só perdeu 1. E boa parte dessas vitórias aí foram por 2 ou mais gols de diferença. O Fluminense contra o San José lá na Libertadores meteu 5-0, por exemplo. Então eu acho que 2 golzinhos de diferença em casa contra a Aparecidense, eu acho que vai rolar. Então por isso, ao meu ver, é a melhor pedida. Muito bem, então 50 aí no handicap asiático, menos 1,5 a favor do Fluminense. A gente segue falando de Copa do Brasil, agora o duelo de 2 times bem tradicionais, né? São Paulo e Náutico, né? Obviamente, momentos distintos, São Paulo invicto no Brasileirão, invicto na Libertadores, e o Náutico que está na Série C e sequer venceu uma partida ainda na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo terça, 9h30 da noite, no Morumbis, né? Equipes muito tradicionais e que alguns anos atrás poderia muito bem ser um duelo de Série A, né, velho? Mas o Náutico caiu muito, acho que vai pro 3º ano seguido, inclusive, já de Série C, né? Vamos analisar melhor esse confronto agora no nosso aplicativo do Game Arena, ilustrar melhor, porque a temporada do Náutico, ela não é boa, tá? Ele, inclusive, pegou o Vitória na segunda fase da Copa do Brasil e acabou chegando aqui nessa terceira fase de forma surpreendente. O Vitória estava invicto na época, né, velho? Mas vamos começar analisando pelo São Paulo, né? Time que empatou fora de casa contra o Ceará por 1-1, poupou vários jogadores, inclusive, né? Foi um bom resultado, pode-se dizer. Um time que vem numa sequência muito boa, né, Fábio? Já são quantos jogos sem perder, velho? Acho que são 7, né? 8. Mais. É mais. A última vez que ele perdeu foi pro Palmeiras, né? Que foi um jogo até polêmico, né? Isso, o pênalti lá polêmico. Mandrake pro Palmeiras. 9 jogos seguidos sem perder o São Paulo, velho. Isso. Realmente, início de Brasileirão muito bom. Copa Libertadores também tá muito bem, né? Tem 2 vitórias e um empate, né, na Liberta, é isso mesmo. E é porque poderia ser muito bem 3 vitórias, tá? Ele vacilou muito aqui contra a Alianza Lima. Abriu 2-0 e tomou um empate. Enfim, momento bom de São Paulo, né, velho? A gente destacava o São Paulo como não passando muita confiança, o clima não era agradável, muita gente pedindo a saída do Zubeldia, mas deu uma virada de chave aí, vem de bons resultados, tá? Contra o Botafogo, que ele poderia muito bem ter ganho também, então o momento do Tricolor é bom. E contra o Ceará foi um time misto, tá? Poupou muitos titulares, Exato. Então a tendência é ter um São Paulo completo Exato. nesse jogo contra o Náutico. Faz sentido também, meio que já garantiu o resultado aí no jogo de ida, né? Pra poupar na volta. Se o São Paulo faz um 3-0, 4-0, ele pode poupar no jogo de volta também, né? Viagem desgastante pra Recife. Isso. E o Náutico que não vem bem, né? A gente vai ver aí os jogos do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Foram 3 rodadas, nenhuma vitória, né? Perdeu do Itabaiana na estreia por 2-1. E aí teve a demissão do Marquinhos Santos e aí a contratação do Hélio dos Anjos, né? Que treinou no empate sem gols com o Botafogo da Paraíba e na derrota para o CSA. O Náutico estava até jogando bem, tá? Contra o CSA, só que teve uma expulsão. Marco Antônio expulso. E aí o CSA fez o 2-1. Mas o Náutico é um time que tem uma defesa bem segura, viu? Assim, ainda contra esse São Paulo, no Morumbi, não sei se aguenta muito não, viu? A gente até pode ver aí em outras partidas da equipe do Náutico, né? O bom resultado contra o Vitória, né? Ele eliminou Santa Cruz do Rio Grande do Norte e Vitória, né? 4-0 não foi o Santa Cruz, salvo engano? Isso mesmo, Léo. E tem uma curiosidade, né, do Náutico. Ele é um time de Série C, mas ele ainda não venceu na temporada nenhum jogo que ele disputou contra equipes de Série C. E contra os times de Série A ele venceu todos. Ele venceu todos, né? Ele venceu o Ceará na Copa do Nordeste, 1-0. Ele venceu o Sport no Pernambucano, 2-1. E venceu o Vitória. Curioso. Então o time tem 100% de aproveitamento contra times de Série A, né? E contra times de Série C. Cara, e assim, eu acho que é importante a gente destacar, o Náutico fora de casa na Série C, ele perdeu os 2 jogos sofrendo pelo menos 2 gols, né, velho? Isso. E isso realmente preocupa. Muriel, o goleiro do Náutico, né? Irmão de Alisson, né? Pois é, o sistema defensivo do Náutico deixa muito a desejar, de fato, inícios vinham bem ruim da Série C, tá? Esperava-se mais aí do Timba, o time só tem 1 ponto em 3 jogos e tá na zona de rebaixamento. É isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional? Vamos ver de quanto é o favoritismo do São Paulo. É alto, né? É alto. É alto, bem alto, inclusive. Aí vamos lá. A cotação apenas 1,31, obviamente vamos focar em algo a favor do São Paulo, né? Se o jogo fosse nos aflitos, esse jogo de ida, talvez a gente poderia até pensar em ambas marcam, eventualmente, um jogo de gosto e tudo mais. Mas eu acho que aqui é focar 100% no São Paulo. E o gol do Náutico? Deixa eu ver quanto tá pagando. Tu vai confiar nesse golzinho do Náutico? 2,09. Não, mas tá aí, né? Não, o time fez gol em todos os jogos contra times da Série A, então... É porque tem batido ambas marcas também com frequência, né, em jogos do São Paulo. Mas assim, tem o meu pé atrás, tá? E aí, o que é que a gente pode trazer aqui? O handicap, qual é a grande questão? O handicap -1, ele não tem essa odd tão atrativa, 1,45, né? E aí você pode, eventualmente, até ficar no reembolso aqui se o jogo for 2-1, 3-2, 1-0 também, eventualmente, coisa que eu acho que não vai acontecer. Então a gente teria que ir no -1,5, que é para o São Paulo vencer por 2 gols de diferença. E se vencer por 1, seria red. E aí aquela coisa, melhor do que pegar para o São Paulo vencer por 2 gols de diferença,
é pegar 2 gols de São Paulo. Cotaçãozinha 1,49, que não é lá essas grandes odds, né? Mas pelo menos aqui a gente fica mais protegido. Se o jogo for 2-1, por exemplo, aqui vai ser green. Se esperar for 5 minutos, já tá mais de 1,50, né? Agora correu risco, né? Porque se o São Paulo fizer um gol cedo, muito já era. cedo. E eu acho que o São Paulo vai pra cima, como eu disse, vai tentar fazer o resultado, poupou contra o Ceará para esse jogo. Então acho que vai com força máxima para o São Paulo tentar fazer uma margem confortável e poupar no jogo de volta contra o Náutico jogando no Recife, né? Então eu acho que 2 golzinhos de São Paulo é a melhor pedida aí pro confronto. Muito bem, então 50 aí no mais de 1,5 gols a favor do Tricolor Paulista nesse jogo aí contra o Náutico pela Copa do Brasil. Bom, temos também Maringá e Atlético Mineiro, tá? Mais um duelo entre Série A e Série C. O jogo terça às 7h30 lá no estádio Willie Davids, lá Isso no mesmo. interior paranaense. Jogo de ida, né? Maringá chato, hein? Maringá. Cara, e esse o Galo mal. Maringá, ele não é desse ano, não é de hoje, tá? É um projeto muito bem feito. Ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo ano na passado, Copa do 2-0 Brasil. na ida. Ele chegou na terceira fase da Copa do Brasil. Tomou um sacode na volta, Foi mas ganhou. 8-2, eu acho, na volta, se não me engano. Ele mete 2-0 no Flamengo na ida e toma 8-2 na volta. Cara, é um time com um projeto muito interessante já. Já foi 2 vezes vice-campeão paranaense, sabe? Foi vice-campeão esse ano, tá? E já havia sido vice-campeão aí em outros anos. É um time com um projeto muito interessante, subiu pra Série C. Cara, eu digo que se não subir esse ano, acho que ano que vem já sobe pra Série B, tá? Vamos pro nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha. E tirou um time grande também esse ano na Copa do Brasil, né? Juventude, eu acho. Foi Juventude. Vamos ver aí no aplicativo. Vamos dar uma olhadinha nos confrontos recentes. Começando pelos jogos da Série C, né? Começa bem a terceira divisão. Isso, venceu o Guarani fora. Com 1 a menos. Tava 2-2, com 1 a menos ele fez o gol nos acréscimos. Venceu o São Bernardo em casa, empatou com o Londrina, né? Duelo paranaense, 1-1. Então, Ótima 7 campanha. pontos, tá na parte de cima da tabela. E no Campeonato Paranaense, né? Ele não foi campeão no detalhe, né? Ele perdeu nos pênaltis pro Para o Operário. Pois é. Né? E eliminou o Atlético Paranaense fazendo Metendo 3-0 na semifinal. Então... Pois é. Não perdeu pro Coxa também. Isso. Na Copa do Brasil ele tira o Juventude na primeira fase por 1-0, grande resultado. Depois ele pegou o União do Tocantins, que era uma equipe que tinha eliminado o América de Natal, né? Então deu sorte aqui nessa segunda fase. Chega aí nessa terceira com autoridade, cara, ganhou do Coritiba também por 2-0 lá na primeira fase. Como eu disse, é o time com um projeto sólido há anos já, tá? Não é só esse ano que o Maringá tá aparecendo aí como se fosse uma zebra, não. Clube interessante, não é um time, não. E o Galo, né? O Galo é o Galo do nosso querido Hans aqui, né? Da nossa equipe. Não tá bem, Não tá nada né? bem, hein? Quase perdido do Mirassol, 2-1. Chegou a virar e virou, tomou um empate, tava né? atrás, o Galo virou e aí o Mirassol empatou 2-2. Empatou com o Caracas da Venezuela, ganhou do Botafogo, né? Foi a única vitória aí nessa sequência recente. Aí teve derrota pro Santos, empate com o Vitória em casa. Também, né? Ó, levou 2 do Vitória, levou 2 do Santos, levou do Caracas, levou 2 do Mirassol. Nos últimos 5 jogos aí, sequenciazinha, deixando muito a desejar, tá? E o forte do Atlético Mineiro é realmente o poderio ofensivo, né? Que nem tá também funcionando tanto assim. O ataque do Atlético é muito bom, mas a defesa deixando a desejar O bastante Atlético tá aí. na zona de rebaixamento, né? No Pois Campeonato Brasileiro, após 6 rodadas. Só tem uma vitória, que é essa do Botafogo, Isso, Aí Pois empatou é, com complicado. ganhou do Iquique, né? E também time fraco na pra Sul-Americana. Empatou com o São Paulo, empatou com o Cienciano, E perdeu do Grêmio. Na Copa do Brasil ele entrou agora, né? Importante Isso. destacar, né? Ele não jogou porque ele já estava na Libertadores. Isso. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque temos um favoritismo do Galo, mas aí já é um pouco bem menor, né, do que outros confrontos Isso. que a gente já analisou aqui, muito pelo Maringá jogar em casa e o E ser Maringá muito forte em casa ser mais também, né? time também, né? Ah, velho, eu acho que essas odds poderiam... Eu tô achando até muito baixa, tá? Pro Atlético Mineiro. Eu acho que essa odd poderia estar um pouquinho mais nivelada. Cara, esse Maringá, eu gosto, tá? Eu gosto desse Maringá. Eu não descarto, inclusive, uma vitória do Maringá nesse jogo, não. Eu acho que não é nenhuma loucura, não. Pelo momento Só correção, então, o Atlético jogou as primeiras fases, ele eliminou o Tocantinópolis e eliminou... Ah, foi mesmo. Caramba, foi mesmo, corrigindo. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Erro meu. Eliminou o Manaus. O Atlético Mineiro brigou para não cair, não foi a última rodada do Campeonato ele não Brasileiro, está ali, ele está na é. Sul-Americana. Exatamente. Bem verdade. E, inclusive, foi difícil, tá? Contra o Tocantinópolis, Isso. ele vence por 2-0, mas foi 2 gols já no finalzinho. Um pênalti polêmico também. Enfim, boa, Fábio, bem lembrado. Corrigido aí. Cara, vamos lá. Eu acho que tende a ser um jogo de gols. O Maringá é um time muito forte. Eu não descarto uma vitória em casa. A gente até lembrou, o Maringá venceu o Flamengo ano passado, na terceira fase da Copa do Brasil, jogando em casa, né? E, velho, um gol do Maringá pagando 1,60, pra mim, é inclusive absurdo, tá? Eu esperava que essa odd tivesse abaixo de 1,5. Eu acho que o justo seria por aí. Então, sem muita enrolação, essa que vai ser a dica do Tipster, tá? Eu acho que é difícil cravar resultado final, porque, obviamente, a disparidade entre as equipes é muito grande. O Galo pode muito bem aí fazer uma boa partida e vencer o jogo. Mas mesmo que vença, ao meu ver, é coisa de 2-1, 3-1, 3-2. Empate com gols também é muito factível aqui para esse confronto.
Gosto bastante desse golzinho do Maringá, tá? Acho bem difícil não bater, por isso, ao meu ver, essa aqui é a melhor aposta desta terça-feira. Vai ser a nossa hotbet, a gente vai com stake dobrada nessa aí. Muito bem, então cenzão aí no gol do Maringá contra o Atlético Mineiro, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia, valeu demais aí pela sua audiência, pela sua companhia, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, porque teremos aí, obviamente, todos os dias novas edições e na quarta-feira também temos Copa do Brasil e Liga dos Campeões para analisar por aqui, então fica ligado para não perder nada. É isso, Matheus Montenegro, valeu, sempre lembrando, aposta em entretenimento não é investimento, jogue com responsabilidade. Valeu. Tamo junto.